nós vamos, então, abordar o compêndio da doutrina social da Igreja. O Sínodo da América, que aconteceu em 1997, cujo documento depois foi publicado em 1999, em janeiro de 99, o Sínodo da América, no seu número 54, nós temos aí citado, o Sínodo da América pediu, diante dos graves problemas de ordem social, que com características distintas encontram-se em toda a América, o católico sabe que pode encontrar na doutrina social da Igreja a resposta por onde iniciar a identificar as soluções concretas. Vejam bem, ele não vai encontrar soluções completas. Isso aqui, compêndio, não é um livro de receita. Vai ser uma luz para ajudar, como diz ali, a identificar as soluções. Isso compete à comunidade cristã, em diálogo entre si, em comunhão com seus pastores e pessoas também, de outras pessoas de boa vontade, às vezes pessoas até mesmo fora dos círculos religiosos. Vamos, à luz de tudo isso daqui, identificar as soluções, como diz ali. Difundir, portanto, tal doutrina constitui uma autêntica prioridade pastoral. O grifo aí não é do documento, é meu, que eu queria destacar exatamente isso. Isso aqui está em linha com aquilo que João 23, aliás, São João 23, em 1961, falou na Mater et Magistra. Lá nos números 217 a 239, essa Mater et Magistra é uma encíclica de João 23, ele dedica ali cerca de 20 e poucos parágrafos à doutrina social da Igreja, que ele queria que fosse ensinada, fosse divulgada, fosse esparramada o máximo possível a doutrina social. Fosse ensinada nas escolas, nas universidades católicas, nos movimentos laicais, de todos os meios e formas possíveis. Por isso que é sempre bom quando a gente tem a oportunidade de ensinar, divulgar, passar para frente, dizer para as pessoas que existe uma doutrina social. Muitos não sabem que existe. Conhecem o catecismo, talvez o catecismo da Igreja Católica, mas nem imaginam que nós temos também este rico ensinamento, este rico patrimônio. Portanto, estamos aí realizando isso que pedia São João 23. E eu continuo aí com o número 54 da Eclésia na América, desse documento, né, do Sínodo da América, que pediu um compêndio de doutrina social. Então dizia lá o Sínodo: é, pois, importante que na América os agentes de evangelização, bispos, sacerdotes, professores, animadores pastorais, etc., assimilem esse tesouro que é a doutrina social da Igreja. E, iluminados por ela, se tornem capazes de ler a realidade atual e de procurar os caminhos para agir. A esse respeito, deve-se privilegiar a formação dos leigos, capazes de trabalhar em nome da fé em Cristo para a transformação das realidades temporais. Gente, por causa do desconhecimento de muitos princípios da doutrina social, me perdoe a sinceridade, mas fala-se muita bobagem. Fala muita bobagem. Especialmente nos nossos dias, estamos numa polarização muito grande. Qualquer um que fala sobre pobre, sobre pobreza, sobre transformar a sociedade, logo já é taxado, carimbado de comunista, petralha, vermelho. Precisamos, de fato, né, conhecer a doutrina social da Igreja, especialmente, diz ali, os cristãos leigos e leigas, vocês que estão no meio do mundo, no meio da sociedade, no meio das praças, estão nos salões de cabeleireiro, estão nas salas de ginástica, estão nas piscinas, estão, enfim, vocês estão muito mais no meio do mundo do que nós, igreja institucional. E especialmente a vocês, né, serem fermento e sal. Vamos aqui olhar agora, assim, fazer uma panorâmica sobre o compêndio. Nós ainda não vamos entrar diretamente, vamos fazer uma panorâmica, como se nós estivéssemos no alto de uma colina e estamos olhando a floresta. Vamos ter uma visão panorâmica. Depois a gente vai descer e vai abraçar cada árvore. Por enquanto, uma visão panorâmica. O compêndio começa com uma introdução, onde apresenta a perspectiva e os destinatários deste documento. Não é propriamente um documento, mas desses ensinamentos.
quem são os destinatários? Qual é a perspectiva? E o título dessa introdução, um humanismo integral e solidário. Diz lá que esse compêndio ele quer sensibilizar e mobilizar. Não basta só sensibilizar. Não basta só. Nossa, gostei muito. Eu achei super interessante. Nossa, é muito bom. Não basta só sensibilizar. É preciso o quê? Mobilizar, diz aqui, os cristãos e todas as pessoas de boa vontade. Não só nós cristãos. Talvez pessoas que não partilhem de nenhuma crença religiosa, mas querem um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, lutam em defesa do meio ambiente. Nós temos muitas pessoas, a gente chama de boa vontade, fora dos círculos religiosos. O cristão, nós, cristãos católicos, encontramos, claro, na doutrina social da igreja, princípios de reflexão, critérios de julgamento, diretrizes de ação, para partir para esse humanismo integral. Quer dizer, o homem todo e todos os homens, ou vamos usar uma linguagem mais inclusiva, da pessoa toda e de todas as pessoas. Ninguém pode ficar de fora. Então, a pessoa toda, em todas as suas dimensões, espiritual, material, cultural, lazer, enfim, a pessoa toda e todas as pessoas, sem excluir ninguém. A difusão da doutrina social, né, faz parte da missão evangelizadora da igreja. Os destinatários, bispos, porque os bispos têm o chamado munus docendi, quer dizer, o munus de ensinar. Os sacerdotes, os religiosos e religiosas, os fiéis, leigos, as comunidades cristãs, os irmãos de outras denominações cristãs e outras confissões religiosas, que não são cristãs, bem como as pessoas de boa vontade, quer dizer, aquelas pessoas que não partilham de nenhuma experiência religiosa, porque o compêndio aqui nós temos, claro, baseado na Bíblia, baseado nos ensinamentos dos pontifícios, mas nós temos aqui preciosos ensinamentos éticos, que é uma linguagem com a qual a gente pode dialogar não só entre nós cristãos, em que podemos fazer um ecumenismo, mas também com pessoas de outras matrizes religiosas, com as quais podemos fazer um diálogo interreligioso no que se refere às questões sociais e políticas, bem como também com aqueles que não partilham de nenhuma crença. Aí vem a primeira parte do compêndio. Nessa primeira parte, nós temos os pressupostos fundamentais da doutrina social da igreja. Claro, não poderia faltar esse capítulo primeiro, que é o desígnio de amor de Deus a toda a humanidade, que é toda uma parte bíblica, uma fundamentação bíblica. Depois, o capítulo segundo, a missão da igreja e a doutrina social, é aquilo que o catecismo, esse é o catecismo que pediu o Sínodo da América, para falar das relações entre doutrina social e evangelização. Nós temos nesse capítulo segundo. Aí o capítulo terceiro, a pessoa e os seus direitos, porque dentro desse humanismo integral é bastante importante a centralidade do ser humano, e por isso essa dimensão personalista que nós encontramos na doutrina social, e dentro dessa dimensão personalista, todo o capítulo terceiro é um dos princípios da doutrina social, a dignidade da pessoa humana. Só que esse princípio, por ser tão fundamental, ele ocupa todo um capítulo, capítulo terceiro. E o capítulo quarto, os outros princípios da doutrina social da igreja, os demais princípios da doutrina social. A segunda parte do compêndio é o conteúdo, os temas clássicos da doutrina social. E ali nós temos o capítulo 5º, a família, célula vital da sociedade. Capítulo 6º, o trabalho humano. Capítulo 7º, a vida econômica. Capítulo 8º, a comunidade política. Capítulo 10º, a comunidade internacional. Capítulo 10º, salvaguardar o ambiente. Capítulo 11º, a promoção da paz. E, finalmente, a terceira e última parte do compêndio são indicações para o uso da doutrina social na prática pastoral e na vida dos cristãos. E aí nós temos o capítulo 12º, que seria um tipo de um agir, digamos,
Então, seria a doutrina social e a ação eclesial, isso é a ação da igreja. Aí vem toda a ação pastoral no âmbito social, as pastorais sociais, e a vinculação entre a doutrina social e vocês, a maioria de vocês que estão seguindo esse curso, dos cristãos leigos e leigas. E para encerrar o compêndio, uma conclusão que manifesta o pano de fundo, digamos, de todo esse documento, que é uma civilização do amor. E ali nesse fechamento do compêndio fala-se, o título é Por uma Civilização do Amor, fala-se da esperança cristã que não decepciona, e a finalidade da doutrina social, que é exatamente isso, né? Construir uma civilização nova, com o primado da caridade. E o Papa Francisco prefere utilizar a palavra misericórdia.